fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente tem o prazer de receber aqui a presidente do Sindimov, o Sindicato das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira de Minas Gerais, e primeira diretora, secretária da FIENG, Yara Abad. Bom dia, Yara. Bem-vinda aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Obrigada. Prazer recebê-la aqui com a gente. Yara, eu começo essa entrevista com você falando a respeito da questão das mulheres. Nós tivemos aí no início do mês, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. A gente já trouxe aqui na rádio, ao longo das últimas semanas, algumas mulheres que fazem a diferença no meio judiciário, no meio político, e agora a gente traz você que faz a diferença no meio empresarial. E explico o porquê disso. No caso da Yara, meu caro ouvinte que está nos acompanhando agora, vai ser a primeira vez que uma mulher ocupa um cargo diretivo, um cargo de direção na FIENG, não é isso? É a primeira vez que uma mulher assume um cargo na diretoria executiva da FIENG. Nós já tivemos mulheres na diretoria consultiva e também nas regionais, mas numa diretoria executiva, que é quem define os rumos da entidade, é a primeira vez que uma mulher tem a oportunidade de participar das diretrizes da entidade. Enquanto mulher, enquanto empresária, o que isso significa na sua avaliação para a FIENG? A gente vê que as mulheres elas estão cada dia mais presentes na vida empresarial e política. A mulher ela tem um jeito um pouco diferente, um olhar um pouco diferente sobre as coisas, sobre o negócio. É uma visão menos focada, na verdade, uma visão mais amplificada. Isso ajuda a contribuir, porque os homens, a tendência é que eles tenham um foco muito bem definido, e as mulheres, elas têm uma visão mais ampla. Isso acaba compensando um lado e o outro. E como tem sido a aceitação dos seus colegas no dia a dia, nesse seu novo cargo? Como é que você tem conseguido lidar com eles? Delma, eu fui a primeira mulher também a assumir a presidência do Sindimov MG, um sindicato que da indústria do mobiliário. É uma área especificamente bem masculinizada. Então, para minha grande surpresa, eu fui muito bem aceita. No meio da FIENG também, eu tenho tido uma aceitação muito grande em relação à minha participação como um todo. E o que eu tenho percebido é que, nesse momento, a gente sente uma vontade dos homens de participação das mulheres muito maior do que a gente via há algum tempo atrás. Então, os homens estão bem mais abertos à participação da mulher. Acho que já perceberam a importância dessa complementariedade na participação da mulher na política, nas entidades empresariais de um modo geral. Infelizmente, a gente ainda vê, né, segundo dados da ONU, aí, muito pouca participação feminina no mundo de um modo geral, mas no Brasil muito menor ainda, são 10% apenas de mulheres participando da vida política no Brasil, enquanto a gente tem Argentina 37%, Arábia Saudita quase 20%, então uma participação feminina muito pouco expressiva ainda, mas talvez mais por vontade mesmo das mulheres do que por resistência masculina, é o que eu tenho percebido. A gente recebeu recentemente aqui, próximo do Dia Internacional da Mulher, Yara, uma representante do Judiciário que cuida do Comissariado das Varas da Infância e da Juventude, e ela gerencia uma equipe, contava pra gente, de 330 pessoas e 80% são homens. E ela, coordenadora de toda essa estrutura. E ela relatou pra gente que muitas vezes, para se fazer ouvida, para conseguir, às vezes, se impor para fazer, de fato, o trabalho de coordenação, ela precisou criar uma postura mais durona. E ela fala até que ficou conhecida assim lá dentro. De fato, ainda existe esse resquício da mulher para ela ser respeitada em meios que essencialmente, historicamente, são muito masculinos. A mulher precisa se apresentar, às vezes, de uma maneira um pouco mais dura para ganhar esse respeito. Depois até para se amaciar um pouco, para se amolecer um pouco, talvez. Mas para criar esse respeito, às vezes, é preciso ser dura ali no começo. Que talvez a mulher tenha sido vista por muito tempo como a parte frágil, né? Então, demonstrar a fragilidade talvez deponha um pouco nessa questão de se mostrar capaz, né? Isso não está relacionado à capacidade. Acredito sim, viu, Rodrigo, que num primeiro momento as mulheres precisam se mostrar mais duronas, mais linha Thatcher mesmo, para se dizer, né? Mas, com o tempo, isso também essa resistência também tem sido vencida.
Hoje eu percebo isso menos presente e assim uma oportunidade maior das mulheres mostrarem esse lado que elas têm de sentimental, simplicidade mesmo, carinho, né, ao lidar com as pessoas. Então eu percebo que isso está sendo mais possível hoje. Já não se percebe a mulher como frágil simplesmente porque ela demonstra os seus sentimentos. E era partindo disso, obviamente você foi escolhida para o cargo pela sua competência e tal, mas eu tenho uma dúvida. Quando, entre as escolhas para o cargo, você competiu com outros homens que poderiam ter assumido o cargo? A minha pergunta, ela parte da ideia de se tem mais mulheres dentro da FIENG especificamente, tentando ocupar espaços importantes, né, de representação como esse que você está ocupando hoje. Você competiu com outras mulheres? Competiu, assim... as opções que tinham, eram outras mulheres ou não? Era só você ali de mulher e realmente eram mais homens? Não, na verdade, as escolhas dos cargos na FIENG são escolhas pessoais, né, do candidato à presidência. Então, ele conhece cada uma das pessoas que estavam à disposição no trabalho, né? Foram várias as mulheres que estiveram presentes durante a campanha. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ela não foi uma campanha tão simples, né? Porque o atual presidente pretendia uma mudança de estatuto para um terceiro mandato. Então, o trabalho começou em impedir esse terceiro mandato, por uma questão de que a base não queria esse terceiro mandato. A base, quando eu falo a base, são os presidentes de entidade sindical que fazem parte da FIENG. Mas existem, sim, outras mulheres e com um protagonismo tão grande quanto o meu, uma possibilidade de assumir esse cargo tão grande quanto a minha. Agora, é óbvio que esse cargo, eu não sei se vocês sabem, mas primeira diretora, secretária, na verdade ele vai cuidar de toda a parte documental das reuniões, né, das atas de reunião, do que está sendo tratado em cada assunto, né, e de um monitoramento desse tipo de assunto para que ele não se perca também e para que os encaminhamentos sejam dados corretamente. É um trabalho muito de organização. É um trabalho bastante de organização, né, bem grande, e aí tem que ter o perfil também, né, de organização, de visão, né, de atenção em relação ao que está sendo tratado, de cuidado para que as coisas não se percam. Então, são características que, obviamente, foram levadas em conta na hora que o candidato à presidência escolheu montar a sua equipe e escolheu que eu participasse desse cargo, dessa chapa nesse posto. Se a gente for pegar, Yara, numa linha histórica, a indústria como um todo, ali nos anos 60, nos anos 70, até os anos 80, talvez ainda, a participação da mulher era relativamente pequena. A gente via nas linhas de produção, ou quase não se via mulheres nas linhas de produção, e se via muitas mulheres, às vezes, trabalhando ali na área mais administrativa. Isso, com o passar do tempo, foi se modificando. As mulheres ocuparam espaços que tradicionalmente eram ocupados por homens dentro das linhas de produção. Você é uma pessoa que vem da indústria, afinal, está lá na diretoria da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Como é que você avalia essa linha evolutiva da presença da mulher em trabalhos que, essencialmente, historicamente, eram feitos por homens e que hoje já se começa a mostrar, assim como aconteceu, por exemplo, com motoristas de ônibus, que historicamente eram homens, hoje a gente vira e mexe, vê as mulheres dirigindo ônibus, o que é muito interessante, muito bacana de se ver. Do ponto de vista de quem conhece a indústria, e imagino que você conheça a base também da indústria, conheça as linhas de produção, que avaliação que você faz dessa mudança de perfil e dessa conquista que foi feita ao longo do tempo? Rodrigo, na verdade é a percepção de que as mulheres podem atuar em qualquer profissão. Quando a gente pensa, você falou aí, né, mulheres dirigindo ônibus, recentemente, voltando de uma viagem ao sul, mulher dirigindo aeronave, quer dizer, pilotando a aeronave, né? Eu também já tive essa experiência. Aquele jato enorme. Então, assim, as mulheres podem, sim, fazer qualquer trabalho, executar qualquer trabalho e estar em qualquer profissão. Como eu falei no início, elas têm um olhar diferente para a coisa. Elas são mais cuidadosas,
são mais perceptivas, também mais intuitivas, e aí a intuição hoje não é levada mais tão na chacota como antigamente, né? Quando você falava em intuição, aí já menosprezava essa questão. Não, a intuição ela é um fator diferente e que precisa ser levado em consideração na tomada de decisão, né? E as mulheres, elas são muito atenciosas em relação a isso. Então, às vezes, você pensa assim, a intuição é alguma coisa que vem do sobrenatural. Nada disso. A intuição nada mais é do que a capacidade de perceber coisas que, às vezes, os outros não percebem. Então, eu vejo a intuição muito nesse sentido. Como as mulheres são muito atenciosas e elas têm uma atenção provada maior do que os homens, elas acabam conseguindo perceber coisas que de repente os homens não percebem. Então, na área de fábrica, no chão de fábrica, o trabalho às vezes era tido como um trabalho muito bruto. E em função de se perceber a mulher como muito sensível, que precisa ser cuidada, houve uma hesitação em abrir espaço para as mulheres nessas posições. Mas hoje isso já é vencido, as mulheres têm se provado aí, e até em função também da evolução do trabalho. Hoje a gente tem muito mais automatização, isso não necessariamente faz com que seja preciso força bruta. Abriu também espaço para que as mulheres possam ocupar outras posições na indústria e em qualquer outra área de trabalho. Yara, a gente vê, isso é histórico, um corporativismo muito grande entre os homens, né? Eles se ajudam muito. Você percebe isso entre as mulheres hoje? Porque, infelizmente, a gente tem fama de ser uma classe desunida, como fala assim, nas relações pessoais. Mas no campo de trabalho, e especificamente nos espaços que você ocupa na FIENG, lá no Sindmov, né? Você percebe as mulheres mais unidas nessa busca por ocupar os espaços nessas empresas? Delma, eu já tenho mais de 30 anos de trabalho. Então, o que eu percebo é que há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso era terrível. A gente percebia mulheres denegrindo até a imagem de outras mulheres. Quando elas alcançavam um posto mais alto um pouquinho, elas já tentavam desmerecer, vamos colocar assim, aquele êxito, né? Hoje, felizmente, acho que as mulheres também, isso é a convivência, né? Aprenderam alguma coisa com os homens. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se defender. Então, isso existe menos hoje. Ainda existe. Assim como ainda existe muito machismo da parte dos homens. Vamos falar que não tem ogro hoje em dia, que todos querem a participação feminina, não é por aí, né? Mas é bem menos do que há 25 anos atrás. Hoje, felizmente, as mulheres se ajudam mais. Você atribui isso aqui, esses movimentos, o movimento feminista que está muito forte hoje em dia? Aqui. A consciência mesmo, a consciência de que a gente tem o direito da gente, tem o espaço que a gente pode conquistar, que somos competentes e que não há diferença nesse contexto. As mulheres devem participar, precisam participar. Não é uma igualdade com os homens, porque graças a Deus, somos diferentes, principalmente em sua essência. Mas é o mesmo direito de competir. Então, da mesma forma que uma mulher hoje pode escolher ficar em casa, ser dona de casa, ela pode escolher trabalhar fora. Assim como eu tenho visto também, percebido, que ao homem também restou outras opções que não seja apenas ser o provedor do lar, mas de repente ser o dono de casa, né? Então, isso é uma consciência mesmo de que todos nós temos os mesmos direitos. Ainda existe, você citou o exemplo dos ogros, ainda existem aquelas piadinhas maldosas, aquelas piadas com uma carga preconceituosa. A gente ouviu isso, por exemplo, de uma policial militar que nesse mês da mulher veio aqui conversar conosco, que relatou avanços até muito parecidos com os que você relatou aqui pra gente, mas falou, olha, de vez em quando a gente tem que conviver com uma piadinha, com uma palavra mal colocada. Isso ainda existe no discurso masculino, por exemplo? Existe. Na verdade, como eu disse, menos, mas ainda existe. Algum tempo atrás, o dia
8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele sempre vinha acompanhado de um parabéns com um quezinho de assinte, de gozação. De rosinha, né? florzinha pra lá, florzinha exatamente. Pra cá. E isso até me incomodava. Eu falava, pelo amor de Deus, não me falem em Dia Internacional da Mulher. Mas hoje não, hoje eu já percebo que a maioria dos homens trata isso com carinho realmente, com respeito. Mas, infelizmente, a gente está numa sociedade. E como tal, por mais que ela seja evoluída, vai ter sempre alguém com um quê a menos de inteligência, de respeito, e que vai fazer disso uma brincadeira, ou do tratamento como a outra mulher, uma coisa menos importante ou menos respeitosa. Isso é fato. Isso é próprio do ser humano. Graças a Deus, bem menos do que a gente percebia algum tempo atrás. Yara, como você pretende inovar à frente desse cargo? Delma, que pergunta difícil. É a oportunidade, né? De deixar seu nome lá, realmente, ela é assim, primeira mulher. Você olha para ela, ela tá sorrindo para você, mas ela faz perguntas difíceis mesmo. Né? Mas... Não é fácil. Não é fácil. Mas eu espero realmente que eu possa contribuir, principalmente com essa mudança que nós estamos vendo. As instituições hoje, elas pedem por mudanças, elas pedem por transparência, elas pedem por agilidade, elas pedem por disruptura, né? Então, nós tínhamos ali um modelo que vinha sempre se repetindo. O presidente da entidade, bem ou mal, ele quase que indicava ou quase que elegia um outro sucessor. Então, nós já começamos a inovar a partir do instante em que acreditamos que seria preciso, e eu tenho certeza que fui parte importante nesse processo, né, de que seria preciso a base que compõe a FIENG ter o direito de escolher seu novo presidente. Então, acho que aí nós começamos uma grande inovação e eu pretendo contribuir para que isso seja mantido assim, que a gente possa ter mais transparência na entidade, ser mais proativo do lado das necessidades que a indústria tem de atender, de criar um ambiente de negócio mais importante, mais propício para a indústria. E, por outro lado, de termos também uma condição de negociar melhor com a sociedade, de um modo geral. A sociedade, ela precisa perceber que a indústria, ela é a base de um grande desenvolvimento no Estado, no país e no mundo. Que não dá para falar em desenvolvimento, em igualdade social, se não partirmos de uma indústria forte. E a gente tem visto que a indústria nacional, ela tem perdido cada vez mais espaço no PIB brasileiro, e isso enfraquece imensamente a nossa sociedade do ponto de vista, inclusive, não apenas econômico, que isso é fato, mas se não há uma economia forte, também não há uma sociedade forte, não há educação forte, não há saúde forte. Então, eu espero contribuir para que a nossa entidade seja uma entidade com poder decisivo de participação nesse cenário. Yara, a gente está caminhando para o fim da entrevista, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta. A FIENG, historicamente, tem um papel, uma postura política que sempre repercute muito aqui no Estado. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, o que é que vocês da FIENG esperam para esse ano de 2018, que é um ano eleitoral, que é um ano com eleições presidenciais, eleições para governadores também. O que vocês, enquanto indústria, esperam, por exemplo, do próximo presidente, do próximo governador? Rodrigo, um momento político extremamente difícil, conturbado. A gente não percebe muitas possibilidades de melhoria, infelizmente. São sempre as mesmas figurinhas, né? Apesar de que eu acredito que essas figurinhas elas estejam muito mais perceptivas de que não se pode mais repetir a mesma forma de atuação. Então, se nós pudermos, nesse momento, as eleições estão muito próximas, a nova diretoria assume só em maio, então, muito provavelmente, a gente não conseguirá influenciar muito. Mas, como um grupo bastante sensível aos últimos acontecimentos do nosso poder público, eu acredito que a gente vai poder contribuir mais em relação ao governo, né, aos próximos 4 anos, cobrando, negociando com o governo, e muito menos na eleição, nesse momento de eleição. Mas
acredito também, como eu falei, que os nossos governantes estarão muito mais sensíveis à necessidade de mudança, de transparência e de respeito ao cidadão de modo geral. Ok. Yara, muito obrigada pela sua participação, por você ter atendido ao nosso pedido, bater esse papo bacana com a gente aqui no Café com Política. Yara Abad, ela que é, hoje, né, que é presidente do Sindimov, Sindicato das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira de Minas Gerais, e também a primeira diretora secretária da FIENG. Um prazer. Prazer foi meu, Delma Rodrigo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Sucesso na empreitada. Obrigada.